Bem-vindos a este Floripa em Foco especial para falarmos de radiestesia. Conosco no estúdio, nosso convidado especial, o amigo já da TV Comunitária, o professor Helg Pansier. Bem-vindo, professor. É um prazer estar com você novamente, Silvio. Igualmente. Todas as entrevistas que nós demos aqui sempre foram muito boas. E eu gosto muito da sua entrevista, da forma como você procede. Obrigado, pela rasgação de seda, Os telespectadores e os internautas eu também. meus telespectadores, eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Muito obrigado. Muito bem. Então, radiestesia é um dos temas, que o professor Helg... um dos temas com que o professor Helg trabalha, a radiestesia. A radiestesia é aquilo que os antigos pegavam uma forquilha de pessegueiro e saíam procurando água. Aquilo já era um trabalho com radiestesia. Isso faz parte da radiestesia, Nós podemos, para explicar isso melhor, se você estiver numa festa muito barulhenta e alguém segurar um copo, esse copo vai começar a vibrar, Você sente ele vibrando na sua mão, Sim. um copo de plástico. Então, isso são frequências, E a radiestesia, como tudo no mundo vibra, ela é capaz de medir as diferentes frequências de tudo que existe. Então, existem frequências que são boas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e tem também frequências que são desequilibradas, que fazem mal para nós, Pode começar pelo eletromagnetismo, pode começar pelas frequências dentro da construção onde a gente está, pode ser coisas que vêm do subsolo, e assim uma série de coisas que fazem parte disso. A radiestesia consegue detectar os desequilíbrios, seria basicamente isso. E a radiestesia são radiações que vêm da Terra ou você falou que pode vir da construção, de qualquer coisa? Da onde que vem essa radiação? Na realidade... Até do som numa festa? Nós recebemos vibrações e frequências de todos os lados, porque nós interagimos com as pessoas, nós interagimos com o ambiente, nós interagimos com a natureza, nós interagimos com tudo, Então, todas essas, inclusive uma pessoa, às vezes uma pessoa vibra muito mal, e nós quando chegamos perto dela, nos sentimos mal, Isso são frequências que essa pessoa, querendo ou não querendo, emite, E que nós nos sentimos mal, Assim, a natureza também tem coisas, tem vibrações que são prejudiciais, que nós nos sentimos mal e podemos ficar doentes, como também tem vibrações maravilhosas, que são frequências, como já disse no começo, que produzem aquele bem-estar, que a pessoa está assim, que lugar gostoso. Que ar gostoso, que chão gostoso, que coisa gostosa, Então, nós, como existe o yin e o yang, o bem e o mal, também existem boas e más vibrações, Seriam boas frequências para a nossa saúde, nosso bem-estar, e frequências desequilibradas. Seria mais ou menos, assim para resumir, uma pequena ideia. Então a gente pode usar a radiestesia, seja cuidando o local, cuidando a formatação do ambiente, para uma forma curativa? Se pode descobrir os locais desequilibrados, em todas as casas, em todas as empresas, em todas as organizações, existem locais desequilibrados, existem locais desarmonizados. Então, evitar esses lugares. A gente pode sugerir que a pessoa evite esses lugares, como em alguns casos também pode curar esses lugares, equilibrar esses lugares, para que a pessoa possa estar bem. E qualquer pessoa pode trabalhar com radiestesia assim ou tem um talento especial? Bom, isto é mais ou menos como o violinista. Uma pessoa pega o violino bem jovem e um ano é um virtuoso, toca maravilhosamente o violino. Outras pessoas podem treinar durante 10 anos e tocam mais ou menos, A radiestesia é parecida, Tem pessoas extremamente sensíveis que conseguem detectar as coisas com muita facilidade e outras com mais dificuldade.
Agora, isso sempre exige treino, Prática. né? Prática. Exige prática. Então, treinando muito, você consegue chegar lá. Num nível de excelência. Num nível bom. E existem equipamentos que ajudam a medir a radiestesia, as vibrações positivas. Tem um monte de equipamento já, não tem, professor? Bom, Visitas. vai fazer intervalo? Não, daqui a pouco. Existem assim. instrumentos de radiestesia que são nossas antenas, por assim dizer, né? Porque quem sente a coisa é a pessoa, são os músculos da pessoa, ela consegue detectar. Agora ela precisa de uma antena para pegar essas vibrações, né? Que facilita a detecção. Então, o instrumento mais falado é o pêndulo. Agora, eu sempre quero dizer que quem usa pêndulo tem que treinar muito, muito mesmo, porque senão só faz bobagem. Depois tem qual é o treino que tem que fazer com o pêndulo? Deixar ele fixo? Bom, a gente sempre tende a balançar ele. Isso varia muito de caso para caso, né? É muito difícil explicar isso agora assim em poucas palavras. É uma coisa que tem que ser na prática, então. Isso tem que ser na prática, tem muitos detalhes, isso é um programa inteiro para falar disso e não vai chegar. Certo. Né? Então... O pêndulo é o básico deles. Não, é apenas um instrumento da radiestesia. Eu até costumo dizer que é o menos confiável dos instrumentos de radiestesia. É o mais sujeito a falhar. Mais sujeito a falha, né? E então, que outro equipamento tem assim? Bom, bem nós temos comum, a forquilha, né? Que é uma espécie de um Y, assim, que a gente segura assim, né? E passa por cima dos locais para detectar pontos de desequilíbrio, né? Que funciona muito bem e que exige exige uma habilidade. Uma habilidade bastante mais treinada, né? E bastante conhecimento também, para ver como são essas reações. Eu me lembro uma vez, a minha filha tinha um namorado, e eu dei uma forquilha de cobre para ele de presente. E ele chegou e disse logo uns dias mais tarde, olha, lá em casa nada presta, está tudo irradiado, está uma porcaria. Aí eu digo, então vamos lá, vamos dar uma olhada. Aí chegamos lá e evidentemente era coisa de principiante. Ele segurou a forquilha de forma errada e marcava tudo em todo lugar, dava problema. Né? Deus nos acuda. E na verdade não é isso. Né? E o namorado não é o senhor? Não. Ufa, então podemos... Então, foi um negócio assim bastante caótico, né? E assim as pessoas também, né? As pessoas muitas vezes não estão habilitadas a usar um instrumento radiestésico e cometem erros, né? Certo. Que não são voluntários, mas são por falta de sensibilidade ou de conhecimento. Né? Então, a princípio, qualquer pessoa pode se habilitar. Eu diria assim, a maioria das pessoas, com muito treinamento, com muita seriedade, pode chegar a poder praticar radiestesia. Né? Agora, até chegar lá, ou a pessoa tem muita vocação, é um violinista da radiestesia, sim, ou então vai ser mais difícil, mas isso não quer dizer que ela não chegue lá. Muito bem. Professor Elgui Pancier, radiestesista, aqui no Floripa em Foco sobre radiestesia. O professor Elgui tem um site que você pode visitar, é o www.portalquantec, Quantec com QU, portalquantec e C mudo no final, .com.br, portalquantec.com.br, para você, esse não é meu óculos, viu, professor? Dá para ver que está emprestado. E lá você vai poder conhecer mais sobre radiestesia e também sobre o próprio portal Quantec, que a gente já teve oportunidade, né, de conversar outra vez aqui no Floripa em Foco. E a radiestesia, já que é tudo vibração, ela pode também ser trabalhada à distância. Eu posso medir, transmitir energia sem estar presente com a pessoa, o local.
Houve muito tempo se perdeu para poder trabalhar, explicar como é que funciona a radiestesia. Ela, inclusive, nunca foi levada a sério pela academia. Tem alguns que desacreditam. A academia tinha muita resistência a isso. E então, quando se aperfeiçoou mais os conhecimentos da física quântica, quando se começou a compreender como é que isso funcionava, aí alguns cientistas começaram a entender que, na verdade, a radiestesia tem fundamento. E aí surgiu a primeira faculdade de radiestesia em Łódź, na Polônia, em que o cidadão sai bacharel em radiestesia. E na Europa existem alguns cursos universitários que têm uma cadeira de radiestesia. No Brasil nós temos também 3 faculdades que ministram a cadeira de radiestesia. São cursos de naturologia, naturopatia, coisas assim. Aqui perto de Floripa, esses 3? Tem aqui na cidade de Floripa existe o curso de graduação da Unisul, de naturologia aplicada, que tem uma disciplina com o nome de radiestesia, da qual eu até já fui professor. E também tem um curso na Estácio de Sá, que é um curso de formação, não é um curso de graduação, que também tem a cadeira de radiestesia. Outras são, uma em Recife e outra parece em São Paulo. Olha, Floripa, então, Santa Catarina também na fila. Na Europa, muitos profissionais trabalham com isso, mas são profissionais de segundo grau. Então, em atividades, em técnicos de saúde, técnicos nas mais diversas áreas, tem muitos radiestesistas reconhecidos operando. E em Cuba, todos os médicos fizeram treinamento em radiestesia. Todos? Todos os médicos fizeram treinamento de radiestesia. Olha, que interessante. São sempre 250 cada semestre. 250 horas? 250 médicos. 250 médicos por semestre? Por semestre. Treinando radiestesia. E com muito bons resultados, porque é mais uma ferramenta que o profissional da medicina usa. Sim. O Dr. Sauerbruch, que descobriu a cirurgia do pulmão, porque não se conseguia abrir o pulmão por causa da diferença de pressão, foi pioneiro nisso. E os pacientes dele se recuperavam todos, apesar de ainda haver dificuldade com antibiótico naquela época toda. O que ele fazia? Os quartos de hospital onde os pacientes dele eram internados, as pessoas só entravam lá depois que ele fosse lá fazer a verificação radiestésica. Aqui pode botar, não, aqui eu não quero. Verificar o quarto. Ele verificava o quarto, se o quarto vibrava corretamente, se não havia uma emanação telúrica, não havia problemas eletromagnéticos. Diz que fonte de água, nascente de água no subsolo é prejudicial. O subsolo é um problema sério. Problema sério. E que resolve também botando uma plantinha em cima desse local. Pela cara dele não é assim. Isto é em termos. Eu gostaria de não responder essa pergunta agora, porque ela exigiria uma explicação muito grande, muito demorada. Então eu deixo isso para uma próxima oportunidade. Isso, qualquer coisa é só você visitar o www.portalquantec.com.br para ter contato com o professor Elgui e saber essa resposta. Mas antes de ir para o breve intervalo, professor, então a radiestesia pode ser aplicada à distância também? Ela pode ser feita sem estar no local presente? Eu respondo isso depois do intervalo ou respondo agora? Pode ser, já estamos no horário do intervalo, então vamos para um breve intervalo, tomar uma aguinha e na volta a gente continua esse bate-papo com o professor Elgui, sabendo mais sobre a radiestesia. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.
conquista na vida. Eu aprendo como viver em sociedade, que social é importante, todo mundo ter seu compromisso, tem direitos e deveres. E fora isso, a gente se diverte um pouquinho jogando bola. O mundo pode ser melhor. Esse trabalho aqui transforma muitas vidas como a minha. Doe agora. Acesse euajudoamudar.org. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Floripa em Foco especial sobre radiestesia, com o professor Helg Pansier. Professor, o senhor tem o trabalho com o portal Quantec, www.portalquantec.com.br, e trabalha só com radiestesia o portal ou agrega outras operações? Não. O portal Quantec, o nome surgiu por causa de um aparelho, o Quantec, né, que é um emissor de frequências que ajuda a reequilibrar as pessoas, porque nós temos um corpo físico, nós temos uma mente, nós temos emoções e nós temos um corpo etérico ou espiritual. Se esses 4 corpos estiverem razoavelmente equilibrados, nós estamos bem, né? Se eles estiverem desequilibrados, nós teremos problemas ou da saúde mental, ou física, ou espiritual, alguma coisa, em algum lugar a coisa estoura. Né? Então, dá para harmonizar o Quantec ajuda a harmonizar o funcionamento desses vários corpos. Que a gente tem. Né? Então, isso é uma das coisas que nós fizemos. Né? Nós também trabalhamos com regressão. Né? Muitas vezes as pessoas têm algumas memórias da sua infância, da sua juventude, da sua gestação ou de vivências mais antigas e que perturbam a vida delas, que deixam elas com grandes problemas, dificuldades às vezes de fazer as coisas. E então, com a regressão, muitas vezes se consegue localizar, existem muitas técnicas para isso, se localizar coisas que a incomodam e que a impedem muitas vezes de fazer algo que precisa ser feito. Né? Olha, com a regressão. Isso é um dos trabalhos que fazem lá também. É um dos trabalhos que nós também fizemos. Além da radiestesia. Além da radiestesia, né? Então, a gente trabalha com Quantec, faz a radiestesia, faz a regressão e nós também temos psicólogos que tratam aspectos da psicologia, que é uma parte separada, né? São profissionais dessa área que trabalham com psicologia, né? Desvinculados desse processo. Né? Então não tem nada assim de esotérico, é tudo pelo contrário, matemático. São coisas que hoje os lados mais adiantados da ciência já estão todos estudando e trabalhando muito em cima disso, né? E provavelmente dentro de poucos anos nós teremos uma verdadeira explosão nessa área do conhecimento humano. Né? Até porque está ligado à física quântica, né? Sim, está ligado à física quântica e este século é o século da mente, né? É o século das emoções. Né? Então, está se vasculhando hoje até lá no fundo, coisas que há 5 anos atrás ninguém levava a sério, né? E que hoje está sendo entendido devagarzinho. Né? Muito bem. E a única universidade que dá para fazer de radiestesia é essa lá na Polônia?
Na cidade... Existe ainda na Suíça um curso universitário, mas que não é reconhecido pelo governo. Da Suíça? Na Suíça, que trabalha com essa área, né? Olha. E os orientais incluem isso em seus cursos de medicina. Sim. Incluem isso nos seus cursos de medicina, né? Sistematicamente, né? Tanto assim que a medicina oriental, na maioria dos casos, tem gente que trabalha com esses conhecimentos, né? Então, nós no Ocidente, muito tempo atrás, se usava muito, mas gradativamente essa coisa foi sendo esquecida. Já né? se usou mais isso aqui. Sim, se usou a radiestesia há 2 séculos atrás, até 2 séculos atrás, principalmente para achar água e minas. Com aquela forquilha. Sim, Minas, ouro também, é? Muitas minas de chumbo, de ferro, de zinco, de cobre, se localizou usando a radiestesia. Né? Então, água, 70% da água dos poços não artesianos foi localizada por radiestesistas. 70% das águas subterrâneas. 70%. 70%. Com a forquilhinha de Com pessegueiro. a forquilha, né? Que maravilha. Então, para se formar, pode começar um estudo autodidata? Na realidade, existe a ABRAD, a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, ela tem diversos cursos no Brasil, né? Lecionando esses assuntos, né? E existem também outras entidades e organizações que também lecionam. Agora, o grande problema disso não estar ainda na academia é que aparecem muitas pessoas aventureiras que não têm o conhecimento suficiente e fizeram um curso de fim de semana e se dizem radiestesistas. E se exige anos de preparação. Toma um golinho de água, professor. Exige anos de preparação. Anos de preparação. Estamos quase chegando ao final. Então, a radiestesia ela pode ser praticada à distância? Não preciso estar no local ou com a pessoa? Bom, quando se descobriu a física quântica, descobriu-se também que um átomo, como é que os átomos se movem no espaço, né? E que um núcleo pode estar aqui e o elétron, em vez de estar aqui do lado, pode estar a uma distância enorme. Sim. Né? E aí se começou a entender como é que funcionava a telepatia. Né? E começou-se a entender que o espaço não é fisicamente limitado, como se dizia na física convencional, né? Se deu um salto, né? Quântico, vamos dizer assim. Se deu um salto quântico e se descobriu que não necessariamente o aqui e o agora são as verdades, né? As coisas podem estar mais expandidas. E aí se descobriu também que pessoas com grande sensibilidade conseguem detectar fatos que estão a muita distância. Né? Então, por exemplo, se poderia localizar algum mina ou água ou um problema de uma pessoa a 100, 200, 500, 1000 quilômetros de distância. A distância e o tempo não contam. Distância e tempo não contam. Por uma questão de princípio, não faço radiestesia à distância, né? Mas poderia fazer, né? Mas eu não faço por uma questão de princípio. Conversar com a pessoa, conhecer, avaliar, sempre sentir o cheiro, olhar a pessoa, né? Assim, mas é possível, tem a ver com telepatia, com essa questão... Tudo isso faz parte do mesmo conceito. Não que seja igual, mas faz parte do mesmo conceito, né? De que o átomo pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Exatamente. E pode estar o elétron aqui e o núcleo bem mais distante do que se imaginava antes. Né? Aliás, já é aceito, né? Quase todo mundo aceita de que a matéria também é energia. Claro. Isso foi provado.
Tá Isso já provado. foi provado cientificamente que tudo é energia. Né? A matéria é energia condensada. Né? Energia condensada, né? Isso aqui é papel, mas é uma energia também. Isso né? já Agora, está provado. não dá para mais dizer, então, que pau é pau, pedra é pedra. Está em Faz discussão. tudo parte do mesmo assunto. Está em discussão. Tá bom, professor. Olha, não deu tempo nem para a gente começar a arranhar o assunto da radiestesia. É um prazer sempre conversarmos, né? E vamos passar de novo o contato do professor Elg Pancier, que é o www.portalquantec.com.br. Tem o telefone fixo também, né? 3228-4451. 3228-4451. Eu queria lembrar que o código é 48. Né? Ah, sim, 48, né? Porque transmitimos para o canal, para Floripa no canal 4 da NET, mas pelo www.tvfloripa.org.br. E lá atende junto com o professor Elg, o Peter e também a Gabi, ou é Gabi? Gabi também, Gabi também. Que, aliás, estão acompanhando, né, assistindo na sala ao lado. Bem-vindos. É isso, professor. Faltou dizer alguma coisa nesse nosso breve tempo? Mandar um alô a quem você gosta para fechar? Eu gostaria de dizer aos telespectadores que foi um prazer conversar com vocês, né? E de vez em quando eu aparecerei por aqui para nós trocarmos mais algumas ideias. Né? Isso. Muito obrigado. Passar coisas positivas para as Exato, pessoas. exato. Informações né? positivas. E passarmos ideias, novas ideias, né? E nós teremos um programa aqui chamado Ideias em Movimento, que vai movimentar muitas ideias, né? Isso. E Para que nós darmos um salto à frente. Isso. Apareçam, abram esse canal e de vez em quando vocês nos encontrarão, como encontrarão também outros programas de grande repercussão. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado, pela presença. Silvio. Imagina, um prazer, um prazer. E você, telespectador, você, internauta, não perca a reapresentação desse Floripa, como sempre, como todos os dias, a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.